hoje falar aqui um pouco do Campeonato Brasileiro. Vamos passar um pouco na rodada do Campeonato Brasileiro, na classificação. Falar um pouquinho aqui das equipes que estão lutando para não cair, das equipes que vão se classificar para a Libertadores, estão lutando pela classificação da Libertadores, e as equipes que estão lutando pelo título, né? Porque tem equipe lutando pelo título ainda, né? Flamengo e RB Bragantino, a gente não pode tirar a possibilidade deles ser campeões ainda, né? Mesmo o Botafogo com uma vantagem boa até então na frente, né? Falar um pouco também da zona de rebaixamento aqui, né? Que tá uma briga grande aqui. Eu acho que tem várias equipes aqui que estão brigando para não cair. Eu não imaginava que seria isso nesse campeonato. Eu não imaginava que algumas equipes que aqui estariam brigando para não cair. Corinthians eu acho que é uma frustração. Corinthians eu não imaginava o Corinthians brigar para não cair esse ano. Pô, se a gente se recordar, Corinthians é finalista da Copa do Brasil ano passado. Corinthians é semifinalista da Libertadores. E vai bem nesses jogos. E a gente esperava o Corinthians, pelo menos ali brigando, um próximo a Libertadores ali, ou pelo menos próximo a Sul-Americana, entre Sul-Americana e Libertadores. Não nessa situação que a gente vê o Corinthians nesse momento, né? Brigando para não cair. Eu acho que é bem, para mim foi uma surpresa para mim ver o Corinthians nessa situação. Você tem também aqui o Cruzeiro. O Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem ali uma certo início ali que a gente imaginava que pudesse ficar numa situação melhor, não brigar por Libertadores, mas numa situação ali um pouco fugindo do rebaixamento ali, um pouco longe do rebaixamento, como Fluminense, ali Fortaleza, não. O Cruzeiro realmente entrou ali nessa briga para não cair, juntamente com o Bahia. O Bahia, que eu já acho que vai sair do rebaixamento, eu acho que o Bahia não cai, né? E o Internacional também me surpreendeu. Eu acho que o Inter não tem time para estar aí, né, cara? O Inter tem um time para estar lá em cima, né? Pra estar brigando lá em cima, não para estar nessa situação. Eu acho que o Inter se entregou muito para a Libertadores. O Internacional do Porto Alegre se entrega a Libertadores, se doa a Libertadores, no sonho de chegar novamente em uma final da Libertadores do Tri, e acaba se frustrando, sendo eliminado pelo Fluminense, e já estava ali próximo à zona de rebaixamento, e agora é brigar para não cair, e vendo a goleada contra o Santos de 7-1, né? Próximo time que a gente vai falar agora é Santos. Também o Santos, numa situação difícil, 30 pontos, e precisa sair desse enrosco, precisa dar um jeito de vencer o próximo jogo agora, que é o Curitiba, né? E o Santos tem que vencer o Curitiba. O Santos precisa vencer o Curitiba. A sequência do Santos não é simples. Vamos entrar aqui no Santos, vamos ver a sequência do Santos. Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já estou no Santos, eu acho, né? Deixa eu ver partidas aqui do Santos. Ó, o Santos agora tem o Curitiba, né? Quinta-feira, às 9h30 da noite, lá na Beira do Miro. Tem o Curitiba, mas depois o Santos tem uma sequência difícil. Tem o Corinthians na Arena, né? No Itaquerão. Então, eu sei que não é Química Arena, tá, gente? Mas ficou Itaquerão pra mim. Tem o Corinthians e lá não é fácil, né? É um clássico. Tudo pode acontecer, claro, é clássico. Mas é o Corinthians também brigando ali embaixo. Brigando ali embaixo, querendo sair daquela zona de próxima da zona de rebaixamento. Então o Santos tem uma sequência complicada, depois tem o Flamengo no Maracanã. O Flamengo que vem com o Tite aí, o Flamengo que vem no embalo. É um Flamengo que eu acho particularmente que vai ter uma sequência de vitórias aí, esse Flamengo com o Tite. Pode acontecer uma derrota aqui, mas a sequência de vitória ela vai ser constante com esse time do Tite, faltando essas 10 rodadas para terminar o campeonato, né? E depois tem o Cuiabá, que não é fácil, né, cara? Tem o Cuiabá, que é um time aí que tá bem organizado, e o Santos tem umas dificuldades aí. Eu acho que esse jogo contra o Curitiba é um jogo pro Santos se acertar no caminho, tentar ver outros horizontes. Pô, vencemos o Curitiba, temos outros horizontes pela frente. Vamos tentar agora, pelo menos um empate com o Corinthians na casa do Corinthians, que não é o correto, seria a vitória, mas pelo menos isso, né? Pra gente encontrar um caminho aí e tentar fugir da zona de rebaixamento. O Santos tá numa situação bem complicada. Bem difícil a situação do Santos. Eu sei que a torcida vai apoiar, vai encher o Beira Rio. Ô, Beira Rio, tô com o Inter na cabeça, a Vila Belmiro. Vai apoiar o Santos, mas é uma dificuldade aí que o Santos tá enfrentando pela primeira vez aí também, né? Santos está na zona de rebaixamento aí, brigando para não cair. Um Santos que já vem batendo para não cair faz tempo, né? O Santos que no Paulistão brigou para não cair no Paulista, no Estadual, agora briga para não cair no Brasileirão. É um Santos que vem batendo na trave aí por más administrações, né? É muito triste ver uma equipe como o Santos, que nunca caiu, né? A gente vê o Santos ali, a gente imagina, pô, o Santos vai sair dessa, mas talvez não saia dessa, né? Tem que ganhar do Curitiba, cara. É a saída do Santos é vencer o Curitiba. Tem que vencer o Curitiba, sim. O Santos. E a briga do Santos também tem um Vasco ali também. O Vasco da Gama também tá com 30 pontos. Vai brigar pra caramba. E o Vasco, se a gente for pensar, cara, o Vasco é um time competitivo.
O Vasco tá nessa situação, mas o Vasco é um time competitivo. O Vasco falta pro Vasco é definição, realmente. É o Vasco, no último terço ali, definir, fazer gol. O Vasco deu uma goleada no Santos, né? O último jogo agora, vamos entrar aqui pra gente ver. O Vasco venceu o Santos. Isso. Não, o Vasco perdeu do Santos, né? 4-1. O Vasco perde do Santos. O Vasco toma uma goleada do Santos. 4-1 pro Santos, né? E depois o Vasco empata com o São Paulo 0-0. E um jogo ali bem. Até bem equilibrado. O Vasco vence o Fortaleza. Nesse jogo aqui o Vasco vai e vence o Fortaleza de 1-0 e perde agora do Flamengo. Então o Vasco teve uma sequência ali também de maus resultados. Mas é um time competitivo. É um time organizado o time do Ramon. Não é um time ruim. Agora o Vasco também tem uma sequência complicada. O Vasco tem um Internacional em casa, né? Tem o Inter em casa. E logo depois o Vasco tem o Goiás, lá em Goiânia. Lembrando que o Goiás está lutando para não cair também. O Goiás luta para não cair. O Goiás está em que posição? O Goiás está aqui, ó. Vamos lá, deixa eu dizer aqui. O Goiás, ele está aqui, ó. 16º. 31 pontos. Mas o Goiás, diferentemente do Santos, do Corinthians, o Goiás está acostumado a passar por essa situação. E a torcida do Goiás ela vai apoiar, ela vai empurrar, ela vai estar junto com o Goiás, vai encher o estádio para o Goiás sair dessa situação e não cair para a segunda divisão. O Vasco precisa acordar, o Vasco precisa vencer esse jogo agora, o próximo jogo do Vasco. O Vasco precisa vencer o Inter aí, um jogo difícil, né, cara? Vai pegar um Inter que fez uma goleada de 7-1 aí, a maior goleada do campeonato no momento. Uma das maiores, eu acho, na história. Vai precisar vencer o Inter. E é um Inter bem embalado. Não vai ser fácil. Vai ser um jogo fácil. Mas é esquisito ver o Vasco ali. O Vasco é competitivo, cara. Olha o jogo que o Vasco fez contra o Flamengo. Cara, o Vasco jogou bem contra o Flamengo. Quase podia vencer o Flamengo, sim, o Vasco. Poderia vencer o Flamengo. E acaba tropeçando ali. Eu acho que no último terço o Vasco peca bastante. Precisa começar a fazer mais gol o Vasco para sair dessa situação. Mas o time do Vasco é um time encaixado. É um time bom, a equipe do Vasco. Esquisito. E tem o Goiás, depois tem o Cuiabá lá em Cuiabá, jogo difícil também. Cuiabá é um time organizado, como eu falei, tanto o Santos, tanto o Vasco vai pegar um jogo difícil. E depois tem o confronto aí clássico, né? Contra o Botafogo. O próprio Botafogo aí que, dependendo aí, em 3 rodadas, o Botafogo já esteja mais consolidado como título, como campeão. Né? Dependendo da situação do Flamengo ou do RB, o Botafogo pode estar já aí nessa 4ª rodada aí do Vasco. Que vai ser o confronto do Vasco contra o Botafogo. O Botafogo já possa ser até campeão já, né? Provavelmente. Já possa estar caminhado o seu título, né? Nunca não esteja, né? 9 pontos do Flamengo e 7 do RB não é pouco pontos. Pode parecer pouco, mas não é pouco, né? Vamos voltar aqui a classificação. Aí nesse aí você tem o Cruzeiro, que oscila bastante. O Cruzeiro vem oscilando muito. O Cruzeiro vem oscilando muito. Precisa encaixar o Cruzeiro, precisa encaixar resultados. Vamos ver agora, pós-clássico. Tivemos um clássico agora, né? O Cruzeiro. Vamos entrar aqui no Cruzeiro. Tivemos um clássico agora. E o Cruzeiro, ele venceu o Atlético por 1-0 na Arena, né? Na casa do Atlético. Vamos ver esse pós-clássico. Eu tô pretendendo ver como vai ser esse pós-clássico agora do Cruzeiro, né? Essa vitória sobre o Atlético. Se o Cruzeiro pega um embalo, vai pegar um Bahia que vem de vitórias. Um Bahia do Ceni que pra mim não vai cair, tá? Vai se encaixando esse Bahia e o Bahia eu acho que vai alcançar aí essa saída da degola. Aí o Bahia pode sim não cair para a segunda divisão. Não que seja certeza, mas tem agora o Bahia pela frente em casa. E depois tem o Fortaleza, que talvez seja um Fortaleza já campeão da Sul-Americana, né? Provável. É um jogo adiado nesse jogo do Fortaleza, né? Vamos ver, talvez seja o Fortaleza já com título da Sul-Americana. Provavelmente, então seja o Fortaleza mais tranquilo, mais leve. Vejamos como vai ser esse jogo contra o Fortaleza, né? Vamos ver. E depois tem o São Paulo, próxima. No Morumbi, o São Paulo já campeão da Copa do Brasil, já classificado para a Libertadores. Provavelmente só ali cumprindo realmente ali seus jogos do Brasileirão. Talvez até fora já da zona de estar de um risco de rebaixamento. O São Paulo venceu o Palmeiras agora, o São Paulo já está fora do risco de rebaixamento. Acho que 41 pontos aí, fazendo matemática aqui, o time que alcançar 41 pontos pela proximidade ali embaixo, eu acho que esses times aí já tá fora da zona de rebaixamento, né? Eu acho que já tá livre do rebaixamento. E depois tem o Inter em casa, né? O Internacional já é um jogo mais complicado, o Inter também.
que talvez esteja lutando para não cair ainda, né? Esse Inter, vamos ver como que vai ser esse Inter, né? Que o Cruzeiro há de enfrentar agora no próximo jogo. Nós temos aqui também o Goiás, que eu falei agora, né? Vamos ver alguns confrontos do Goiás aí, como que vai ser. O Goiás tem, pelo caminho agora, empate com o Cuiabá em 1-1. Tem o Fluminense, na casa do Fluminense. Um Fluminense que está na final da Libertadores, provavelmente já tranquilo, mas não é o Fluminense não pode abrir mão também do campeonato, nem o Fortaleza também. Porque o Fluminense, tanto Fortaleza, não tem nada garantido. Tem uma final ainda pela frente. Se perde essa final, o Fluminense tem que estar próximo ali da Libertadores para classificar. Tanto Fortaleza também, se perde a Sul-Americana. Pode acontecer. Então, vai pegar um Fluminense aí que eu acho que vai ser um jogo difícil pro Goiás. Eu acho que o time do Fluminense está tentando vencer alguns jogos aí, até para garantir, talvez para mim, seria uma coisa assim, o Fluminense perder a final. Eu acho que o Fluminense não perde, mas seria uma surpresa, né? O Fluminense perder essa Libertadores. E o Goiás também tem o Vasco, aí já é uma briga, um confronto direto ali, né? Vasco e Goiás, na casa do Goiás, né? Então lá em Goiânia é um confronto direto, bem difícil. Eu acho que esse jogo aí é um jogo bem complicado, mas eu acho que o Vasco leva essa vitória. Mesmo lá. Depois tem o Bragantino que tá brigando pelo título. Queira ou não, o Bragantino tá brigando pelo título. Se dentro dessas duas rodadas aqui, o Botafogo tropeça, o Bragantino ganha e diminui ali para 4 pontos. Então pode acontecer. E o Bragantino tá brigando pelo título. Pode ser um jogo bem complicado. Bem difícil. E o Bragantino também quer lutar pela vice-liderança do campeonato, quer vencer essa vice. Quer terminar esse campeonato como vice-campeão, por que não? Classificado direto para Libertadores. Seria uma possibilidade. É uma grande possibilidade, né? Embora eu acho ali que já classificado já tá. RB já tá classificado. Flamengo e Palmeiras ali, eu acho que são esses times aí já estão classificados direto para Libertadores. E depois tem o Curitiba, que pra mim o Curitiba já tá rebaixado, né? Praticamente. Eu acho que não tem muita salvação Curitiba nem o América. Não vejo salvação para as duas equipes nesse campeonato. Vejamos aqui, vamos lá. Aí a gente passa pro Inter, né, cara? Times que estão brigando pra mim é do Inter pra baixo, tá? Pra não cair. A gente passa pro Inter, né? O Inter, vendo a goleada, oscilou, vendo a goleada sobre o Santos, goleada histórica, 7-1. Será que agora o Inter pega esse embalo ou vai ficar oscilando também, perdendo um pegando o Santos, perde próximo? Vamos ver. Próximo confronto do Inter, cara. Próximo confronto do Inter aqui é o Vasco. É o Vasco, né? O Vasco lá na casa do Vasco. Não é um confronto fácil, como eu falei, o Vasco é um time competitivo. O Inter é um time para não estar aí. Não era para o Inter estar nessa situação, era para o Inter estar lá em cima. Mas eu acho que o erro da diretoria do Inter que proporciona essa situação para o Inter, cara. É trocar de treinador, é tentar brincar ali de contratar treinador também. Isso complica bastante o desenvolvimento do time. O Inter tem um Vasco, depois o Inter tem um Curitiba, já é um jogo mais tranquilo, eu creio, para o Inter. E depois o América, que já está rebaixado, né? O Inter já pegou o América já rebaixado e o Cruzeiro que está lutando para não cair. Então o Inter tem 2 confrontos diretos. O Inter tem 4 confrontos com times que estão lá embaixo. O Inter tem 4 confrontos com times que estão lá embaixo. Vasco é um confronto muito difícil, mas Curitiba o Inter vence. A América também o Inter pode vencer, já vai 6 pontos aqui. Mas esses 2 jogos aqui é jogo de 1 ponto. Máximo empate ou vitória é o que o Inter pode alcançar aqui. Empate ou vitória, o Inter tem que querer empatar ou vencer esse jogo. Não pode nem pensar em perder do Cruzeiro ou do Vasco, que é confronto direto para não cair, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Vasco. Lá o pensamento do Inter é vencer. No mínimo empatar. No mínimo, empatar esse jogo do Vasco ou do Cruzeiro. No mínimo. Que são jogo fora, né? Vasco lá no Rio de Janeiro, Cruzeiro e Minas. Jogo bem difícil. Jogos bem difíceis também pro Inter, né? Passamos aqui, né, pela parte de baixo da tabela ali, né? Parte de baixo da tabela. Vimos também o Bahia, já também do Ceni, que tem alguns confrontos. Eu passei pelo Bahia? Eu acho que passei pelo Bahia, né? O Bahia vence Fortaleza agora, jogo passado. Né? Dá uma respirada. Vem de uma vitória sobre o Inter, vem de uma vitória sobre o Fortaleza, vem de 2 vitórias consecutivas, vem de um jogaço contra o Goiás de 6-4. É um Bahia aí que pegou embalo, né? De 3 vitórias consecutivas. Com o Rogério Ceni. Vem do último jogo de derrota foi contra o Flamengo. Aí pega o Cruzeiro agora lá, Minas. Pega o Palmeiras, né? Vai enfrentar o Palmeiras aqui agora. No São Paulo, no Allianz Parque, já é um jogo bem difícil, jogo confronto direto contra o Cruzeiro, agora o próximo jogo. Confronto direto para não cair para a segunda divisão.
Aí vem o Palmeiras, né? Que talvez esteja brigando aí por uma vaga da Libertadores, garantir realmente a vaga direta. Não vai ser um jogo tão simples. E pega o Fluminense. Pega o Fluminense dia 31, né? Dia 31 pega o Fluminense, a final é dia 4 de novembro, né? Pega lá na Bahia o Fluminense e depois pega um Grêmio, né? Um Grêmio que tá brigando também ali para garantir a vaga direta na Libertadores, dia 4. Tem uns confrontos difíceis aí o Bahia. Tem um caminho aí bem complicado. 2 jogos fora de casa seguidos, um jogo em casa e depois outro jogo fora de casa contra o Grêmio. Tem um caminho bem complicado aí o Bahia, né? Pelo que eu tô vendo aí, um caminho bem difícil. Tem a equipe do Bahia. Aí tem aquelas equipes aqui, né, no campeonato que não briga por muita coisa. Eu acho que São Paulo, Cuiabá, essa zona aqui eu acho que não vai ter, não tem muito pelo que brigar. Né? Fortaleza, Atlético aqui tenta uma vaga na Libertadores. Se o São Paulo vence os seus jogos e sobe aqui, o São Paulo abre uma vaga. Fortaleza pode abrir outra vaga. O Fluminense pode abrir outra vaga. Acho que pode acontecer de até o 13º aí ter alguma briga por alguma coisa. 14º. Se o Fortaleza e o Fluminense assim vencer as competições sul-americanas, né? Precisa que os dois vençam essas competições para abrir mais vagas. São Paulo aí não tem muito o que brigar, né? Nem um Cuiabá, eu acho, mais para manter mesmo a sequência aí, ficar na primeira divisão. O São Paulo já é campeão, já tá na Libertadores, então tá tranquilo, já é jogos de férias mesmo. E agora é só garantir a vaga na primeira divisão, fugir de um risco. E aqui em cima a gente chega no Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, aí a briga já começa a ficar mais complicada, Libertadores. Você vai subindo aqui, né? Eu não vou colocar Fluminense em Fortaleza, vamos esperar os jogos agora, né? Da final. Pra ver o que vai acontecer. Vamos ver. Mas eles também entram na briga da Libertadores também. Se eles não vencerem, eles vão ter que estar próximo ali. E entra nessa sequência aqui dessas equipes, né? Que precisam realmente garantir uma vaga direta. Principalmente Grêmio, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Vamos ver como vai ser a sequência dessas equipes. Você viu o Atlético Mineiro que perde do Cruzeiro agora, no próximo jogo passado, né? Tem uma derrota pro Cruzeiro. Vinha de uma vitória sobre o Palmeiras. Tinha uma derrota pelo Curitiba, perde do Curitiba, vence do Inter, perde do Curitiba. Ganha do Palmeiras, perde do Cruzeiro. É um time que oscila, perde, ganha, ganha e perde, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com esse Atlético Mineiro. Precisa garantir uma vaga na Libertadores. Poxa, pode ser refrescagem? Ok. Mas uma vaga direta seria o normal, né? Mas tá brigando por essa vaga direta o time do Atlético, né? O time do Filipão. Agora tem o Bragantino. O Bragantino tá lutando pelo título. Tá ali brigando com o Botafogo, querendo vencer. E tem o Fluminense. Em casa, mas é um Fluminense. Que talvez queira garantir também mais pontos ali até a final da Libertadores. Depois tem o Fortaleza na casa do Fortaleza, e talvez já seja o jogo mais tranquilo. É o Fortaleza já vindo da final da Sul-Americana, talvez campeão, e vai dar aquela volta olímpica lá. Que é dia 1º do 11, né? Então, dia 28 agora é a final, né, da Sul-Americana, né? Fortaleza agora é dia 28, né? E depois o América lá em Minas, o clássico mineiro, mas um América já praticamente rebaixado. O Atlético Paranaense precisa também achar um caminho, né, para se encaixar realmente. Agora vem do empate contra o Botafogo. Vai ter outros jogos aí mais complicados também. Vem desse empate, esse jogo maluco contra o Botafogo. Foi até um jogo legal, mas um jogo bem maluco, né? Acabou faltando energia. O jogo termina no outro dia, no domingo. Termina 1-1. Você tem o Atlético Paranaense, vai pegar o América agora. Praticamente já um time rebaixado, o América. Pode somar 6 pontos aí na casa deles. Outro jogo contra o São Paulo. Jogo difícil contra o São Paulo. Mas é um jogo aí de 1 ponto. Vamos chutar um empate aí nesse jogo contra o São Paulo. Então o Atlético Paranaense luta aí para uma vaga direta, né, na Libertadores. Depois tem o Corinthians, né, que tá lutando para não cair lá na casa do Corinthians, aqui em São Paulo. Jogo bem difícil também. Um Corinthians que está lutando aí para não cair, que está tentando se recuperar, que tem a pior sequência, né, de retorno o Corinthians, né? O Corinthians não é pior que o Curitiba, né? Nesse retorno agora no segundo turno. E o Palmeiras aqui no Allianz. Jogos complicados. E aqui a gente vai entrar na parte de cima, né? Entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Bragantino e Botafogo. Não sei se eu coloco Palmeiras nessa briga, eu acho que não. Acho que o Palmeiras não. Acho que o Palmeiras não briga mais pelo título, não. Acho que o Palmeiras briga pela vaga na Libertadores. Tem um confronto contra o São Paulo agora. Vindo a derrota pro Atlético, né? O Palmeiras briga pela vaga na Libertadores. Acho que título mesmo, assim, é esse aqui, ó. Botafogo, Bragantino e Flamengo. Acho que esses aí estão brigando pelo título. Aí a gente entra na briga do título. Você vai pegar um Botafogo, aí com 7 pontos à frente do Bragantino, 9 à frente do Flamengo. Botafogo bem
organizado. Eu acho que é muito difícil o Botafogo perder esse título, muito difícil, só se acontecer alguma coisa ali no meio do caminho. Mas é bem difícil você ver o Botafogo perder esse título. É um time que já está. Lembra muito Corinthians, né? Do Caleri, desculpa, Caleri, do Caleri, né? Que faz o primeiro turno avassalador, chega no segundo turno, tem algumas oscilações, mas mantém ali a campeão. Esse Botafogo lembra bastante, né? O Botafogo tem alguns confrontos aqui, teve agora com o Atlético Paranaense, jogo maluco, né? Tem o Fortaleza, né? Jogo adiado, que era para ser agora, eles brigaram, ou seja, tentaram fazer o jogo agora, mas não sei o que ocorreu, não sei se vai dar para jogar esse jogo agora contra o Fortaleza. Então não vou falar nada desse jogo, não sei como que tá, mas tem o Fortaleza ainda, né? O jogo adiado. Tem o Cuiabá em casa, né? O Cuiabá bem organizado, como eu falei, que tá tentando pontuar ali para se livrar de vez do rebaixamento. Depois tem o Palmeiras lá, no Rio de Janeiro, né? No tapetinho, e depois tem o Vasco na casa do Vasco, né? Não sei se vai ser no Maracanã, no São Januário, já não sei, no Maracanã, né? E depois o Vasco. Então a sequência do Botafogo ela não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Porque o jogo do Botafogo tem Palmeiras em casa. Tudo bem, Palmeiras, mas é na casa do Botafogo. Então acho que é uma sequência que o Botafogo pode fazer pontuações aqui, principalmente com Fortaleza, Cuiabá, de já garantir mais 6 pontos. Fortaleza aí é um jogo complicado. Fortaleza é um time. Pode colocar aí, vai, um empate. Acho que o Botafogo não pode nem pensar em derrotas. O Botafogo tem que vencer para tentar garantir de vez o título. Vejamos como vai ser. E o Botafogo, Palmeiras, por ser em casa, eu acho que o Botafogo tem uma certa vantagem para jogar em casa. Provavelmente tem uma certa vantagem. E um clássico do Vasco, né? Um Vasco lutando para não cair, aí já é mais complicado. Um Vasco lutando para não cair. Querendo garantir ali, talvez um Vasco que esteja ali vindo de uma derrota e precisa da vitória, vai com tudo para cima do Botafogo. Um Vasco organizado até, competitivo. Vamos ver como que vai ser, mas é um Botafogo já quase garantido com o título, aí bem difícil aí tirar ponta do Botafogo, vamos ver como que vai ser essa sequência, né? Aí tem o Bragantino do Caixinha, que vem bem, um Bragantino que é um bom time muito organizado, surpreendente o Bragantino tá como vice, né, nesse campeonato, vem um Bragantino aí de um empate com o Atlético Paranaense, vem de uma vitória contra o Santos 3-1, vem de uma vitória sobre o Fluminense e agora pega o Atlético Mineiro. Tem uma sequência difícil o Bragantino, hein? Atlético Mineiro, São Paulo e o Flamengo no Maracanã. É uma sequência complicada da equipe do Bragantino, hein? Vai ser adiado esse jogo, né? Foi adiado, né? Do Bragantino e Flamengo. Mas um jogo difícil, no Maracanã. Um jogo fácil no Rio de Janeiro, né? Então, o Flamengo que eu acho que vai arrancar uma sequência de vitórias. Eu acho. Esse Flamengo aí com o Tite vai ter uma sequência de vitória. Depois o Goiás que briga ali louco para não cair. Não é um jogo fácil também, gente. Ah, tá lutando para não cair, mas é um jogo simples. E o Corinthians também, que queira ou não, tá ali embaixo. Talvez venha de 3 jogos aí. Esse Corinthians que vai pegar o Bragantino, talvez venha de 3 jogos de vitória, empate, derrota. E aí? Precisa vencer. E vai vir mordido. Se vir de 3 vitórias, o Corinthians é mais leve. Ok, mas se não é assim, e aí? Eu acho que a sequência do Bragantino não é fácil, cara. Não é simples assim, não. Sequência do Bragantino. E depois o Flamengo, né? Que é o terceiro colocado, que ainda sonha com o título. Esse Flamengo vem de uma vitória sobre o Cruzeiro e uma vitória sobre o Vasco. Vem de 2 vitórias consecutivas com o Tite. Novo treinador, novas esperanças, competitividade lá em cima. O time se entregando, o time se encontrando. É um Flamengo aí que vem com sequência difícil, também não é fácil. Vem com o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Agora, amanhã, né, 9h30 da noite. Um jogo difícil. Não é um jogo tão simples assim. Jogo muito físico, desgastante. Jogo nervoso. Vai precisar jogar aí o Flamengo para vencer o Grêmio. Vejamos como vai ser. Eu acho que, como eu falei, o Tite vai arrancar uma sequência e vai ter uma derrota no meio do caminho aí. Uma, duas, normal, faz parte. Mas é uma sequência complicada também. Tem um Bragantino, cara. Depois lutando ali pela vice-liderança, juntamente com o Flamengo. Então vai ser um jogo ali pegado. Depois tem o Santos, que luta para não cair. Então, né? Ó, subi demais aqui, tem um tapa aqui que fui longe, hein? Depois tem o Santos, né? Luta para não cair no Maracanã. Talvez o Santos aí desesperado, não sei, possa estar vindo de 2 derrotas, e aí como que fica? Então, não é um jogo tão simples também. E o Fortaleza, né? Que talvez seja campeão da Sul-Americana, esteja fazendo só um jogo mais leve ali com o Flamengo, só cumprindo.
tabela no campeonato, digamos, ou um Fortaleza querendo a classificação direta para Libertadores porque perdeu a final da Sul-Americana. Uma sequência difícil também do Corinthians, do Flamengo, né? Que depois tem o Palmeiras, né? Depois tem o Fluminense. Então a sequência do Flamengo não vai ser fácil. Não vai ser tão simples assim, né? Vejamos, né? Vejamos como que vai ser esse desenrolar da próxima rodada. Essa próxima rodada ela vai definir bastante coisas, eu acho. Da zona de rebaixamento a título. Vai definir bastante coisa, vai nos dar uma abertura assim do que vai ocorrer realmente no campeonato, essa última rodada agora, né? Vejamos como que será essa última rodada. Gente, isso aqui é um teste que eu tô fazendo, tá? Tô querendo fazer aqui esse quadro de toda semana, depois das rodadas, a gente falar um pouco sobre a rodada do campeonato, destrinchar um pouquinho rápido assim sobre os times, trocar uma ideia. Quem sabe se que vira uma live, seria legal que virasse uma live, a gente poder falar bastante, você, as pessoas, quem tiver na live comentar, e a gente falar até de todos os times também, tentar destrinchar também até do lado tático um pouquinho, mostrar vídeos. Seria bacana pra caramba a gente fazer isso. Vamos ter um projeto aí que eu tô aqui na cabeça aqui, vamos ver que nome darei a esse projeto, né? Vou colocar agora o nome do projeto aqui no vídeo, no final. Tá bom, gente? Um abraço, espero que vocês gostem. Foi mais um papo mesmo, um diálogo aqui. Até a próxima aí, a gente volta para falar mais de futebol aí do Campeonato Brasileiro, tá bom? Até a próxima. Fui.